E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje falaremos sobre as propriedades dos materiais e ligações químicas. No nosso mundo, turma, existe uma grande variedade de materiais, e esses materiais eles vão estar apresentando ali certas propriedades, como a gente pode estar mencionando aí, estado físico, ponto de fusão, ponto de ebulição, condutividade elétrica e térmica. E essas propriedades, elas estão relacionadas diretamente com o tipo de ligação química que os átomos que compõem aquele material vão estar realizando. Então, galera, o tipo de ligação química, ele é muito importante na determinação das propriedades dos materiais. Vocês já pensaram, turma, por que nos fios aí de eletricidade se utiliza fios de cobre? Por que não se utiliza outro material? Por que o fio de eletricidade não é composto somente por plástico? Então, turma, espero que nessa aula vocês sejam capazes de estar respondendo essa pergunta. Tá joia? Então vamos lá? Antes ainda de estar avançando nas propriedades dos materiais, turma, a gente vai precisar falar aí sobre dois processos, ionização e dissociação. A dissociação é um processo onde ocorre a separação de íons a partir de compostos iônicos quando dissolvidos em água. Então, turma, prestem bastante atenção nisso. Dissociação sempre vai ocorrer em compostos iônicos. Por isso, muitas das vezes, vocês vão estar vendo escrito aí dissociação iônica, certo? Então, não se esqueçam disso. Se falar dissociação ou dissociação iônica, vocês devem lembrar que sempre vai estar ocorrendo em compostos iônicos, ou seja, compostos formados por ligação iônica. Então, turma, na dissociação iônica vai estar ocorrendo o seguinte. Por exemplo, aqui no caso do NaCl. Quando ele for dissolvido em água, ele vai estar liberando ali os íons Na+, e Cl-. Prestem atenção, galera, que esses íons eles já existiam, porque quando ocorre a ligação iônica, ocorre a interação entre íons, certo? Porque o metal ele vai doar o elétron, enquanto o ametal vai estar recebendo esse elétron. Então, eles viram íons e ficam ali interagindo via atração eletrostática, certo? Então, esses íons eles já existem, mas quando a gente coloca esse composto iônico em água, esses íons se separam. Outro processo que eu gostaria de mencionar, turma, é sobre o processo de solvatação. Sempre que tem íons em solução, vai ocorrer esse processo de solvatação, onde as moléculas de água elas vão estar interagindo com os íons que estão presentes ali na solução. Então, por exemplo, no caso do NaCl, então em solução vai ter lá íons Na+, e íons Cl-. Concorda comigo? Aí observem, turma, que o íon cloro ele vai ficar envolvido por moléculas de água e os hidrogênios vão estar interagindo com o íon cloro. E o íon Na+? O íon Na+, turma, por ser positivo, ele vai estar interagindo com a parte negativa da água. Então, ele vai estar interagindo com os hidrogênios. E ele também vai ficar envolvido por moléculas de água. Então, isso que é o processo de solvatação. Então, os íons que estão presentes ali na solução, eles vão estar interagindo com a água. E esse processo, turma, ele vai estar acontecendo tanto para soluções iônicas quanto para soluções moleculares. A condição para esse processo estar acontecendo é a presença de íons. Um exemplo de composto que não sofre ionização, turma, é o açúcar, que é composto de sacarose. A sacarose ela não sofre ionização em água, então não vai ter a formação de íons quando ela for dissolvida em água. Então, galera, espero que vocês tenham entendido a diferença entre dissociação e ionização. Tá joia? Agora vamos dar continuidade aí falando sobre natureza das ligações e condutividade elétrica. A condutividade elétrica pode ser explicada geralmente pela presença de cargas que podem se movimentar ao longo do material. Então, turma, esta vai ser uma condição essencial para que a gente saiba determinar se o material ele vai conduzir eletricidade ou não. Vamos estar falando aí primeiramente sobre os compostos iônicos, que são aqueles compostos formados por ligações iônicas, certo? Todo composto iônico, pessoal, nas condições ambientais, 25 graus Celsius, na pressão aí de 1 atm,
eles vão ser sólidos. Então, por exemplo, no caso do sal de cozinha, que é o NaCl, cloreto de sódio, ele é sólido nas condições ambientais, concorda comigo? A gente já sabe que o cloreto de sódio, por ser um composto iônico, ele já tem íons, concorda comigo? Mas no estado sólido, pessoal, esses íons eles estão presos e eles não apresentam mobilidade. Portanto, pessoal, todo composto iônico no estado sólido ele não conduz eletricidade. Por quê? Porque os íons, pessoal, eles não apresentam mobilidade. E por não apresentar essa mobilidade, não conseguem estar conduzindo eletricidade. Ok? Mas existe um jeito da gente fazer com que um composto iônico ele conduza eletricidade. Como? A gente pode estar separando esses íons, não pode, pessoal? A gente viu lá um fenômeno que a gente separa os íons dos compostos iônicos. Qual processo que é esse? É o processo de dissociação. Então, se a gente pegar um composto iônico e dissolver ele em água, vai se formar ali íons positivos e íons negativos, certo? Então, esse composto ele vai conduzir eletricidade porque vai ter íons em solução. E esses íons eles apresentam mobilidade, certinho? E outro jeito, turma, é através do aquecimento. Quando a gente aquece um composto iônico e ele sofre fusão, esses íons eles também se separam. Então, por se separarem, esses íons vão estar apresentando também mobilidade e, consequentemente, eles vão ser capazes de estar conduzindo eletricidade. Então, prestem bastante atenção, turma, que a condutividade elétrica ela está relacionada com a presença de cargas ali no material. Se essas cargas elas conseguem se movimentar, então o material ele conduz eletricidade. Se essas cargas não se movimentam, então o material não conduz eletricidade. Agora vamos estar falando sobre os compostos moleculares, que são aqueles compostos formados por ligações covalentes. Esses compostos, pessoal, eles não conduzem corrente elétrica, nem no estado sólido, nem no estado líquido e nem quando dissolvidos em água, exceto as soluções ácidas. Os compostos moleculares no estado sólido, pessoal, eles são formados de moléculas muito próximas umas às outras. E essas moléculas, elas não apresentam carga. Por isso que no estado sólido, o composto molecular ele não consegue estar conduzindo eletricidade. E, por exemplo, quando a gente pega um composto molecular, como por exemplo a sacarose, e coloca em água, não ocorre o processo de ionização. Então, não tem como ter condução de eletricidade, porque não tem cargas ali em solução. Mas em soluções ácidas isso ocorre, pessoal. Quando a gente pega um ácido e coloca em água, vai ter ali a formação de um íon positivo e um íon negativo, devido ao processo de ionização. Então, por estar sofrendo ionização, os ácidos vão estar conduzindo eletricidade. Agora vamos estar falando sobre as substâncias metálicas. Será que os metais eles conduzem eletricidade? E por que conduzem? Por estar apresentando estrutura atômica cristalina, os metais eles são formados de cátions e esses cátions eles estão imersos em um mar de elétrons, em uma nuvem de elétrons. E devido a essa característica, os metais, pessoal, eles são capazes de estar conduzindo eletricidade, porque os elétrons eles apresentam mobilidade ali pela estrutura cristalina. E devido a essa mobilidade, os metais são bons condutores de eletricidade. E é importante a gente falar também que os metais eles conduzem eletricidade tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Quando a gente fala de metal no estado líquido, turma, a gente está falando sobre o metal fundido, tá certo? Agora vamos estar falando sobre a natureza das ligações e a solubilidade. Aqui, turma, é importante que vocês lembrem daquela regrinha lá de semelhante dissolve semelhante. Mas que regra que é essa, professor? É aquela regra, pessoal, onde a gente leva em consideração a polaridade da substância. Porque a polaridade da substância ela vai estar ajudando a gente a saber se uma substância ela vai se dissolver em outra ou não. Mas como que você sabe isso, professor? A gente sabe, né, turma, que substâncias polares elas se dissolvem em líquidos polares, enquanto substâncias apolares vão estar se dissolvendo em líquidos apolares.
A gente sabe, né, turma, que água e álcool se misturam. Mas por que se misturam? A gente sabe que a água é polar e o álcool, turma, ele também apresenta uma parte polar. Por apresentar essa parte polar, água e álcool vão estar se misturando. Gasolina e querosene vão se misturar? Vão se misturar, porque a gasolina é apolar e a querosene também é apolar. Então, vão estar se misturando. Mas água e gasolina não se misturam, porque a gasolina é apolar e a água é polar. Turma, só quero chamar a atenção aqui para falar que tanto a gasolina quanto a querosene não são substâncias, são uma mistura de substâncias, ok? Então a gasolina ela é formada de substâncias apolares e a querosene também é formada de substâncias apolares. Outro fato importante da gente estar falando, turma, é o fato do cobre e o diamante serem substâncias insolúveis em dois tipos de solventes, em água e água raiz. A água, um líquido polar. Água raiz, um líquido formado de substâncias apolares. Esse fato ele também é observado na maioria dos metais e também em outros sólidos covalentes, como por exemplo o grafite, a sílica, que é um componente da areia, a mica, entre outros. Isso acontece, turma, porque a interação soluto-solvente ela é muito fraca, enquanto as ligações que compõem aquela substância são muito fortes. Então, para a gente conseguir solubilizar essas substâncias aí em outros solventes polares ou apolares, é preciso que exista uma maior interação soluto-solvente. Agora vamos falar sobre a natureza das ligações e o estado físico das substâncias. As substâncias formadas por ligações iônicas e ligações metálicas vão estar apresentando elevados pontos de fusão e ebulição. Por que isso acontece? Isso acontece, turma, porque a ligação iônica e a ligação metálica são ligações fortes. Então, para a gente romper essas ligações, é necessário uma grande quantidade de energia. Essa grande quantidade de energia se reflete em elevados pontos de fusão e ebulição. Já as substâncias moleculares, elas vão estar apresentando pontos de fusão e pontos de ebulição mais baixos. Para entender melhor por que isso acontece, pessoal, a gente precisa entender como que é formada uma substância molecular. Em substâncias como o gás hidrogênio, o gás oxigênio, a naftalina, a sacarose, a gasolina, o álcool, a água, a ligação covalente ela vai ser responsável pela formação da molécula. E as moléculas elas vão estar se unindo para estar formando ali quantidades macroscópicas, quantidades grandes. E essa união ela vai se dar através de interações intermoleculares, que vão ser relativamente fracas. Então, turma, vai ser necessário ali pouca energia para estar rompendo essas interações intermoleculares. Então, por isso que as substâncias moleculares geralmente vão estar apresentando baixos pontos de fusão e ebulição. Aí moléculas pequenas como nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, cloro, metano, geralmente vão ser gasosas à temperatura ambiente, o que revela que suas temperaturas de ebulição são menores que a temperatura ambiente. E no diamante, pessoal, é um caso particular, que vai estar apresentando ali uma elevada temperatura de fusão. Isso acontece, pessoal, porque a agregação das partículas para formar o material ocorre através de ligação covalente entre os átomos de carbono. E essa interação ela é muito forte. Para estar rompendo essa ligação entre os átomos de carbono, vai ser necessário uma grande quantidade de energia. Então, essa grande quantidade de energia vai estar se refletindo em uma alta temperatura de fusão. Aí, turma, como a nossa aula já está muito extensa, eu peço que vocês analisem essa tabela que foi apresentada no PET de vocês. Analisem as substâncias e o tipo de ligação que ocorre para estar formando essas substâncias. E analisem as propriedades que são apresentadas. Será que faz sentido o cobre, uma substância metálica, ter um elevado ponto de fusão? Faz sentido a sacarose não conduzir eletricidade no estado sólido? Então, turma, peço que vocês relacionem as substâncias que estão apresentadas aqui, o tipo de ligação que tem para formar essas substâncias e as propriedades que foram apresentadas. Tá joia?
Assim, peço que vocês façam os exercícios da semana 6 do PET volume 3 e se ficou com alguma dúvida, por favor, tirem essas dúvidas comigo lá pelo nosso grupo do WhatsApp ou pelo privado. Bons estudos a todos, até a próxima então e valeu!